E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar na história do Canadá na Copa do Mundo da FIFA. É uma jornada, olha, de longas esperas, momentos que ficaram para a história e agora uma esperança gigante para o futuro. Então, bora direto ao ponto para entender isso aí. Para a gente entender essa jornada, o melhor é começar com os fatos, né? E olha, os números são bem diretos. Em 2 participações em Copas, o Canadá jogou 6 vezes. E o resultado? 6 derrotas. Marcou só 2 gols e levou 12. Esses números já contam a história de um começo mas bem difícil no maior palco do futebol mundial. Aí que tá. A pergunta que não quer calar é, com um retrospecto desses, de onde vem tanto otimismo para 2026? Exatamente isso que a gente vai desvendar agora. A resposta, na verdade, está na própria jornada deles, nos momentos que marcaram as campanhas e, claro, na oportunidade única que está vindo por aí. Então vamos voltar no tempo. Nossa história começa lá em 1986, no México. Foi a primeiríssima vez que o Canadá pisou num gramado de Copa do Mundo. Imagina só, uma estreia em um território totalmente novo para eles. E que batismo de fogo, hein? Eles caíram num grupo com gigantes do futebol. Primeiro uma derrota magra, 1-0 para a França. Depois levaram 2-0 da Hungria e mais 2-0 da antiga e poderosa União Soviética. Quer dizer, eles até tentaram competir, mas ficou claro que o nível era outro. E o número que resume essa campanha tá aí, 0. Exatamente, 0 gols marcados pelo Canadá na sua primeira Copa. Eles voltaram para casa sem balançar a rede nenhuma vez. Uma estatística que, nossa, ficou como uma sombra por décadas. Bom, vamos avançar bastante no tempo agora, porque a história do Canadá ganha um capítulo totalmente novo. Depois daquela estreia, o país passou por uma espera, olha, longa e sofrida para voltar ao palco mundial. 36 anos. Para pensar nisso. É uma geração inteira de jogadores e torcedores esperando por esse momento. Quando eles finalmente conseguiram a vaga para o Qatar em 2022, não era só mais um torneio. Era de verdade a realização de um sonho de décadas. E aí, no segundo jogo, contra a Croácia, a história aconteceu. Com menos de 2 minutos de jogo, o goleirão Borjan dá um chutão pra frente, o Cy Larin domina, acha o Buchanan na ponta, ele cruza na medida, certinho na área, e quem aparece? Alphonso Davies. Ele sobe mais que todo mundo e de cabeça manda a bola pro fundo da rede. História sendo feita. E essa citação aqui captura bem o sentimento, né? A torcida foi a loucura. Foi muito mais do que um gol. Foi o fim de uma maldição de 36 anos. Um momento de desabafo, sabe? De pura catarse para o futebol canadense. E olha que eles perderam o jogo, mas, sinceramente, aquele momento foi uma vitória por si só. E tem um detalhe importante aqui. O outro gol que o Canadá fez no torneio foi um gol contra. Ou seja, isso significa que o nome de Alphonso Davies está lá, por enquanto, sozinho nos livros de história, como o único jogador do Canadá que marcou um gol pela seleção numa Copa do Mundo masculina. E tudo isso nos traz até aqui, ao capítulo que talvez seja o mais emocionante de todos, o futuro. E para o Canadá, o futuro não é mais uma promessa distante, não. Ele está literalmente batendo na porta. Isso aqui mostra a virada de chave. Acabou aquela luta insana para se classificar. Em 2026, o Canadá vai ser um dos anfitriões, junto com Estados Unidos e México, da maior Copa da história. O palco vai estar montado no quintal de casa. Então, vamos colocar lado a lado para a gente ver a diferença. O passado foi definido por uma luta danada, com 0 vitórias em 6 jogos. E o futuro? O futuro é definido pela certeza de já estar lá, como co-anfitrião, pela vantagem de ter a torcida empurrando em casa. E ainda por cima, com uma nova direção, com o técnico Jesse Marsch no comando. A base para ter esperança agora é bem sólida, é real. E é com isso que a gente termina com a pergunta que todo fã de futebol no Canadá deve estar se fazendo agora. Jogando em casa, com a torcida a favor e com essa nova geração de talentos, será que 2026 vai ser finalmente o ano em que o Canadá não só vai competir, mas vai sentir o gosto da primeira vitória numa Copa do Mundo? Bom, só o tempo dirá.